Oi, gente! Estamos aqui com mais um Nativíssimo e um programa especial, porque ele está há um bom tempo no rádio. Além de tudo, com esse bordão que a gente começou. Não é claro que não é desse jeito, mas é muito melhor do que isso. Mas foi assim que ele conquistou milhares e milhões de fãs e virou referência para muita gente do rádio, inclusive nós que estamos aqui hoje. No nosso Nativíssimo, recebendo aqui com o apoio de Paulo Eugênio. Eu. Gislaine Martins. Eu. Edu Melo. Eu. Um time de peso para entrevistar um convidado de peso. Senhoras e senhores, o homem sorriso do rádio, Eli Correia. Aê! Oi, gente! Esse é original. É isso, é Obrigado. sobre Eu não ia isso. chegar nisso. Obrigado por esse carinho, obrigado por essa recepção e pelo convite. Puxa vida, estar aqui na Nativa é um sonho que está sendo realizado. O sonho é Legal. nosso, assim, pra gente foi sempre uma referência no rádio. São quantos anos de carreira ali? 55 redondos, 55 anos. Começou criança, pessoal. Eu sou muito novo. Muito novo. 55 anos. Ele a primeira curiosidade, porque tudo é curiosidade. Sim. Todo mundo aqui é fã e todo mundo quer saber mesmo coisas que você já contou e talvez não tenham contado. Você saiu muito novo do Paraná. Sim. Você queria isso mesmo? Na verdade, eu ainda no Paraná, município de Sertaneja, é bom que se diga, né? Sertaneja é uma pequenina cidade, que já era pequena, continua pequena, tem quando muito 5 mil habitantes, para você ter uma ideia. Olha. E tem um distrito chamado Paranagi, que é onde eu realmente nasci. Pertence à Sertaneja, mas é um distrito 12 quilômetros de distância de Sertaneja. E ali eu nasci em Paranagi, meu pai veio a falecer, eu ainda muito novinho. Nós mudamos, então, aí para a casa da minha avó, que era em Sertaneja, e comecei a viver em Sertaneja mesmo, o município, e não o distrito. E quando então entrei na escola, aí no 7º ano primário, um professor chamado Luiz Fabretti, eu não sei por cargas d'água, que aquela lição que se faz, aquela leitura que se faz em sala de aula, né? E um lê um trecho, outro lê um parágrafo. Aí quando chegou na minha vez, não era a primeira, já várias vezes tinha acontecido essa leitura, mas nessa vez esse professor resolveu pedir uma salva de palmas para mim, dizendo o seguinte: se você quando crescer quiser ser um locutor, você pode, porque eu não entendi nada, com 9 anos, eu tinha 9 anos, hoje uma criança de 9 anos, fico pensando, como é que você pode falar com uma pessoa, né? E aí aquilo, sabe o que eu coloquei na cabeça? E não muito tempo depois, uns 3 anos depois, com 12 para 13 anos, eu fui trabalhar numa loja de tecido muito famosa, Casas Pernambucanas, e então eu fui ser pacoteiro. E lá tinha um serviço de alto-falante, assim, que anunciava as ofertas, porque o alto-falante ficava bem para a praça, né? Uhum. Então, tinha um locutor lá, o Lacerda, e ele anunciava as ofertas. E eu um dia, nessa de andar pelas fazendas, pelos sítios ao redor de Sertaneja, eu pedi para o seu Oliveira, que era o motorista: Oliveira, deixa eu falar um pouquinho no microfone, aquele Delta, assim, o aparelho Delta é aquele megafone, sei lá qual é o nome que se chama, aquele alto-falante, né? Aí eu falei lá um pouquinho, falei: rapaz, sabe que você tem jeito de locutor mesmo? E aí eu comecei a ser o locutor, vamos dizer, lá da loja. E nisso, eu mudei de sertanejo. Minha mãe, meu padrasto, eles tinham montado uma sorveteria em Barra Bonita, interior de São Paulo, e precisavam de alguém ali. E então eu mudei para sertaneja, aliás, mudei para Barra Bonita, pensando sempre em locutor. Desde quando o professor falou aquilo, eu achava que tinha que ser locutor. E ficava imitando os caras que eu via no rádio, aquelas coisas todas. Cheguei em Barra Bonita e ali há ainda uma rádio chamada Rádio Emissora da Barra. E por coincidência, um outro professor entra na minha vida, do professor Ana Maria, que numa homenagem ao Dia das Mães, lá de 69, faz tempo pra caramba, né? Lá em 69, ela precisava de alguém que lesse uma poesia, e saiu de classe em classe. Quem lê? Quem quer ler? Quem pode ler? Aí quando chegou na nossa classe, falou: é ele que tem voz de locutor, que eu engrossava a voz também, né? Ele que tem voz de locutor. Aí ela falou: então pode vir você mesmo, porque eu não estava encontrando ninguém. Aí eu fiz a leitura, naquela homenagem ao Dia das Mães, numa quinta-feira, e ela disse: engraçado, você tem jeito de locutor mesmo, você não gostaria de trabalhar na rádio? Eu falei para ela: poxa, professora, eu venho lá do Paraná pensando nisso. Falei: então eu vou te apresentar. Na segunda-feira eu fui, fiz um teste, sei lá se qualquer um passaria, não, porque a rádio era bem simples, mas de qualquer maneira passei.
e comecei a trabalhar fazendo um programa chamado Isto é Sucesso. Isso foi em 69, estou até hoje. Então teve um pedágio, teve uma parada em Barra, não foi de Barra Bonita, e ainda passei depois mais um pouquinho em Jaú, a Rádio Jauense. Eu trabalhei ali durante algum tempo na Rádio Jauense, quando então um amigo lá, ele era o vendedor de bilhete de ônibus, ele falou, eu conheço em São Paulo uma pessoa lá na estação rodoviária de São Paulo, que é ali na Duque de Caxias antigamente. Aí ele falou assim, é o irmão do Cipolla. O Cipolla era eu não sei se o pessoal lembra, tinha o Cipolão e o Cipolinha. O Cipolão é aquele que falava assim, Excelsior. Aquela voz assim, Excelsior. O irmão dele era o Cipolinha, que trabalhava na estação rodoviária. E esse rapaz foi um elo que a gente veio aqui um dia, eu nunca tinha vindo para São Paulo, fiquei na rodoviária, acertei com ele que ele ia deixar ali a transmissão ali da rodoviária dali uma semana. E eu falei, então, dali mesmo já voltei e já certo que eu ia trabalhar como locutor da rodoviária. Só que quando eu volto uma semana depois, já com a mala e a cuia, rapaz, o cara resolveu não sair mais e não deu certo, eu vou ter que ficar aqui. Falei, e agora eu? Primeira vez, olha, já tinha me despedido da minha mãe, do meu padrasto, da família toda. E agora, o que eu faço? Vou voltar? Não falei, não vou voltar. Então eu peguei a minha malinha, que era bem pequenininha mesmo, cabia pouca coisa, e desci a rua Santa Ifigênia, admirando São Paulo e pensando o que eu ia fazer. Aí parei lá num lugar assim, na confluência de Santa Ifigênia com a Ipiranga, e vou procurar uma pensão. E foi o que eu procurei, que trouxe um dinheirinho, né? Aí fui parar numa pensão, e aí já no dia seguinte fui procurando rádios, emissoras. E eu fui aprovado na Rádio São Paulo, que era uma rádio de novelas. E antigamente a novela no rádio era muito forte, principalmente nessa rádio aí, que era a Rádio São Paulo, era a rádio especializada em novelas, que era do Grupo Record. Pan-Americana, Record e Rádio São Paulo. E aí então como essa rádio estava passando por um processo de mudança, saindo as novelas e entrando, porque a televisão estava começando a crescer, começando a nascer a televisão já com a força das novelas. E a rádio então não via mais razão para manter aquelas novelas no ar, né? Novelas radiofônicas, vamos dizer. Então cada novela que parava, que terminava, então eles se ocupavam com um programa. Então era Sua Carta Vale Música. E até que... Mas eu não vim para fazer a rádio mesmo, eu vim mais para ser eles me aproveitaram para ser um estagiário, porque eu voltaria para eu iria em alguma cidade onde eles tinham uma rede, né? Rede Coligadas. E eu pensei comigo, bom, enquanto eu ganhar meu dinheirinho diário aqui, eu fico aqui. Mas na hora mesmo de ir embora, eu não vou, porque senão eu não teria nem saído de Barra Bonita, eu tinha ficado lá em Barra Bonita. E passou-se uma semana, passaram-se 2, 3... E estou até hoje. Foi ficando, né? Ficando. Tá vendo, gente? Não é fácil, não. Tá vendo? Tem que ter paciência e persistência. Acho que um pouco de sorte também, porque coincidentemente havia um grande locutor chamado Antônio Pimentel. Uma voz assim, né? Ele que narrava as novelas, que era no 7º andar. A rádio era no 4º. Aí, nesse inteirinho que eu tô ali, né, só esperando a hora dos caras falar assim, encerrou, você vai agora viajar para tal lugar, para tal cidade, você vai implantar lá a programação. Eu tô esperando. E nisso aí o Antônio Pimentel abandonou as novelas, simplesmente um dia largou lá, não vou mais narrar. E aí sobe um cara da rádio para narrar as novelas. E é ali nesse espaço que eu entrei, que eu já estava ali coincidentemente. Na hora certa, o cara certo na hora certa. É isso aí, acontece por acaso. Vou pular uma parte aqui, mas como é que foi a mudança então de locutor para comunicador? Porque são coisas distintas, embora muita gente ache que não, né? Que época foi isso? Na Você verdade, virou um comunicador Paulo, mesmo. Na verdade, eu não fiz essa transmissão, essa mudança. As coisas foram acontecendo, porque eu realmente no interior eu anunciava a música, isso na Rádio da Barra. Aí na rádio Jauense, eu começava, por coincidência, o horário meio-dia, do meio-dia às 4. E então ali você era obrigado a fazer mais algumas coisas para preencher o espaço, porque 4 horas, e eu não era aquele locutor que viria a se popularizar nos anos 80, que aí veio a Rádio Cidade, né, naquele momento assim, né, tal, Paulo Leite, Sérgio Leite e tal. Mas aquilo lá era um rádio, quer dizer, eu antes, lá por volta, naquele comecinho dos anos 70, eu era um locutor, mas ao mesmo tempo eu falava alguma coisa. Eu não era assim, só anunciava a música e desanunciava, sabe?
E em Jaú eu pude desenvolver um pouco mais. E quando eu cheguei em São Paulo, aqui na Rádio São Paulo, era aquela coisa de você fazer o programa logo de madrugada, o que era meio inusitado. Você vê um cara que São Paulo antigamente era bem mesmo sisuda, sabe? A cidade era meio carrancuda, de manhã os caras estavam tudo mal encarados, nervosos, e garoa tinha constante, né? Era São Paulo da garoa. E de repente um cara surge ali às 5 horas da manhã com... Vamos acordar, gente, olha a hora! O cara dando risada às 5 horas da manhã. E foi talvez talvez foi uma coisa que me ajudou, né? Foi algo assim que me abriu um pouco as portas daqui do rádio. Foi exatamente ser diferente, ser um cara que falava sorrindo sem saber. Aliás, até eu sabia, porque quando eu saí do primeiro programa que eu fiz na Rádio da Barra, uma moça da escola falou assim pra mim: Eli, acabei de te ouvir. Falei, e aí, o que você achou? Que ela falou, que voz, hein? Falou, não, você fala parece dando risada. Falei, caramba, a coisa que menos eu pensei, eu vi que falava sorrindo. E isso aí foi realmente o que me ajudou, talvez, a abrir uma porta aqui em São Paulo. Um diferencial e uma marca, né? Acabou se tornando. E quando, aí mais tarde, né, eu fui para a Rádio Record, o Chico Paes de Barros, que o Paulo conhece bem, ele falou assim, né, depois de me contratar, ele falou, então agora, a partir de hoje, é Homem Sorriso do Rádio. Então passou assim, Eli Correia, oi gente, né, o Homem Sorriso do Rádio. E essa foi uma coisa que me ajudou bastante. Perfeito. Escola. Mas dizer assim, que nem voltando ao Paulo, dizer assim que houve uma mudança de locutor para apresentador, não foi, acho que a coisa foi acontecendo naturalmente, né? Isso aí foi importante, eu ter liberdade, né? Porque se você for uma pessoa meio que enquadrada, aí você não tem como você sair fora. Mas eu, como tinha liberdade, fui desenvolvendo. E o Eli tem uma coisa, para quem não sabe, o Eli, eu já falei isso para ele uma vez, o poder de concentração é um negócio assim, você tá aqui fora do ar, tá, isso aqui, vai entrar no ar, tumba, entrou no ar. É assim, ó, é muito rápido, cara, é muito rápido. E isso eu falei para ele uma vez. Quando começou essa Carta da Saudade, você já lia uma carta antes que você falou, quando você começou isso nos tempos da Tupi, né, que era de manhã, eu não sei por que eu ia fazer alguma coisa de amor, né, de amor. Quando eu mudei para a Rádio Record, aí sim, em 79, e eu fui num horário que o pessoal meio que discutia se eu ia dar certo ou não, porque eu sempre fiz de madrugada, de manhã, alegre e tal. Será que à tarde um cara alegre vai, né? Eu não sei porquê. Aliás, eu li uma entrevista do Walter Clark, onde ele dizia que você tem que fazer aquilo normalmente todo dia, mas diferente. E o que eu poderia fazer todo dia igual e ao mesmo tempo diferente? Eu não sei, a entrevista me deixou assim... Aí, como eu fazia na Rádio Tupi de manhã uma historinha de amor, mas ela sempre, não sei, parece que... Aí um dia, quando eu mudo para Record, eu falei às 2 horas, que foi da 1 às 3. O pessoal ainda questionava, será que vai dar certo à tarde? Um cara, né, assim, totalmente diferente, só fez de madrugada. Mas aí acabou que da 1 às 3 eu comecei. Às 2 horas foi a Carta da Saudade, que eu não sei de onde eu tirei. Aliás, foi até de um refrão da música do Odair José, que ele conta, e depois ele diz assim, que saudade de você. Então eu peguei só aquela frase e aconteceu que marcou profundamente a minha vida. Hoje, inclusive, as pessoas falam do Oi Gente, aonde eu vou, e o Paulo sabe que eu vou em muitos lugares, então as mulheres, a saudade, as histórias, e elas cantam, que saudade. Rapaz, isso marcou muito demais a conta, além do Oi Gente. Isso mexe muito com as pessoas, né, Eli? Aqui a gente tem o Aconteceu Comigo, Sim. Que é isso também, contar a história da vida real. Você tem uma história que vocês chegaram a fazer em 5 partes, tipo uma minissérie. É verdade, porque a história era muito longa e tinha muitas partes, de Jamil El Zogby, até hoje eu me lembro do nome dele. Inesquecível. E eu tenho a carta, inclusive, a original mesmo, eu tenho ela guardada, porque foi uma carta de uma pessoa, de um menino que foi adotado, e ele, depois de algum tempo, ele assistiu a execução da família. Ele estava num paiol, era numa fazenda, ele estava num paiol, e a família toda foi executada, umas 5 pessoas, me parece, pai, mãe e 2 irmãos, bom... Então o tempo passou, ele ficou vagando nesse mundo sozinho, ele já tinha sido adotado, tinha sido encontrado, inclusive, ele e um irmão gêmeo que veio a falecer, assim, numa calçada. Aí ele foi adotado até os 9 anos, 10 anos, assistiu àquela execução e prometeu e jurou que iria se vingar.
Então, quando chega aos 17 anos, ele volta para esse local, ele volta com 2 revólveres, cruza no peito, aquela coisa do ritual, e saiu matando um por um. Então, cada um que ele matava era uma história. Então, eu parava um capítulo, segundo capítulo. Então, foi fulano, beltrano. Mas o que mais me chama a atenção, até me lembra, como se fosse até uma cena de um filme, embora fosse, né, uma coisa real, é que ele chega num terreiro e está o pai de santo incorporado. Ele falou, esse aí não vai ter jeito, vou ter que botar uma bala de prata. Então vai agora o pai de santo, o pai de santo e o espírito para os quintos dos infernos. E matou o pai de santo com bala. Então o cara foi matando. Então, aí, inclusive, essa história rendeu muito, repercutiu muito na época, porque o horário ainda é muito ouvido, mas naquele tempo o rádio tinha uma penetração, tinha uma força muito grande mesmo, incalculável. E aí, então, fazia filas nos finais de semana para conhecer ele, de moças, de mulher, porque ele é sozinho, ele falou, olha, eu sou sozinho, preciso de... né? Então fazia fila de moças que queria conhecer o Jamil. Que loucura. Ali no presídio, no Tiradentes, no Carandiru, onde ele ficou muitos anos. Ele foi condenado a 30 anos, ele matou todos e foi condenado. E hoje já deve ter morrido, penso eu. Mas eu guardo essa carta como foi realmente uma carta das mais marcantes. E 5 capítulos, 5 partes, cada morte um capítulo. Só um detalhe pra gente poder lembrar, ele está falando de uma época que a pessoa não ia sentar num computador e mandar um e-mail, uma história. Não, a pessoa pegava papel, caneta e tinha que escrever e contar tudo com detalhes. É verdade, é isso mesmo. E ainda hoje você recebe cartas? Não manuscritas, mas recebo agora cartas pelo e-mail. Recebo todo dia, eu recebo uma meia dúzia, às vezes um pouco mais, um pouco menos, umas 10, 12. Então todo dia... Eu queria até perguntar uma coisa para você, porque eu trabalhei também com você numa outra rádio aí, e eu lembro que a gente fazia antes, eu saía e você entrava. Aí quando chegava o momento dessa carta da saudade, você expulsava todo mundo do estúdio. Gente, o Eli vai se concentrar para fazer. Aí, inclusive, o operador do outro lado tinha uma cortininha, ele fechava, porque você se concentrava. Eu pergunto porque o rádio mudou muito daquela época para hoje. Quer dizer, hoje a gente tem câmeras, que nem a gente está fazendo esse bate-papo aqui com você, o Nativismo. Então, como é que é hoje essa diferença? O que você sentiu de mais assim, de diferente para você de interpretar uma carta que você interpreta tão bem, que você entra na história e a gente consegue visualizar a história pelo que você está contando, de hoje tendo câmera, te vendo, as pessoas sabendo, ele está lendo agora a carta. Como é que é isso para você? Teve alguma diferença ou não? O estúdio continua sendo do mesmo jeito, só eu e o operador, né? Só eu e o operador. E quanto às câmeras... Eu peço para desligar nessa hora. Tá. Eu peço para desligar, porque, rapaz, acontece tanta coisa. Às vezes a gente fica com os olhos fechados, você fica viajando, aquele acidente ou aquela coisa que aconteceu. E não é que eu sou um ator, mas eu procuro realmente viver mesmo o personagem, sabe? Eu acho que essa aí talvez seja uma das diferenças. Porque eu não narro só por narrar, por incrível que... Olha, às vezes, lendo a carta antes de ir pro ar, dependendo da história, como foi um dia desse, de repente estava chorando pela situação em que envolvia aquela mãe, grávida de gêmeos, atropelada, morta os gêmeos. Estou falando de uma... Mas tem cartas também, viu, Johnny? Também tem carta que... Final feliz, histórias felizes, Mas, né? Então eu digo assim, aí quando eu fui narrar essa história, eu já estava com a cena toda na minha cabeça, sabe? Enquanto a irmã vai fechando a porta do portão, ela dá uns passos à frente, nisso vem aquele carro, o cara desgoverna, perde o volante e atropela, e tentam salvar os gêmeos, não conseguem, viveram algumas horas, ela também. Então, mas a dor que eu imaginei que é para a mãe perder a filha, perder os netos, então, e aliás, até um dia desse, faz umas 2 semanas, eu fui num local fazer um encontro, e a mãe estava lá, inclusive com a camiseta, com a capa da nossa saudade, no canal YouTube. Ela estava com a capa assim, colocada na camiseta. Então, não há diferença por causa disso, Edu, porque eu falo, olha, gente, vamos desligar isso aí, se eu imaginar que alguém está me vendo ali, bicho, vai ficar meio... Aí eu vou ficar meio preocupado, sabe? Eu falo isso porque eu apresento Love Songs também, e a gente tem sempre uma mensagem que a gente vai falar, e é complicado quando você sabe que tem câmera ligada. Você tá com a mensagem hoje no celular, a gente não tem às vezes o papel ali, mas assim, você tem que, ou você olha um pouco pra câmera, aí você se desconecta. Nesse momento eu falo, gente, vamos desligar as câmeras sem querer ser... Jones também lê a
própria Gislaine também, a gente tem essas coisas às vezes. Aliás, uma das marcas do rádio, de onde acho que deve concordar, são as histórias, Sim, né? sim. Não tem como o rádio não contar história. E uma história boa, com envolvimento, sempre agrada, né? Sempre agrada. Sempre toca as pessoas, né? E nessa hora é uma dedicação, eu acho que além da gente como profissional, né? Porque isso de se colocar no lugar de quem escreveu essa história, de se emocionar, de sentir, mesmo quando é final feliz, aqui a gente vai torcendo, né? Exatamente. Eu acho que todos nós recebemos aqui relatos, e diretos e indiretos, todos nós radialistas, de pessoas que nos contam que através de uma mensagem, uma frase, uma carta, uma história, a gente salvou vidas. E não são poucas. Exatamente. E aí quando você vem com esse depoimento, que a pessoa vem até você pessoalmente, ou manda um e-mail, ou liga, aí você começa a compreender que isso aqui é além da profissão. Ela vira uma missão. Uma missão. Exato. E aí a responsabilidade se torna maior. Eu queria aproveitar isso e perguntar de você, quando foi que você teve a noção de que isso aqui era muito mais poderoso do que você imagina? Qual foi o momento? Que você Eu falou? tenho esse momento exato, e às vezes eu conto em alguns lugares. Ontem, anteontem, mas vou falar um momento já, mas ontem, anteontem, ontem domingo, sábado e no outro sábado, vamos dizer que eu passo por um processo como eu passei por essa primeira vez. Será que eu tenho condições de ajudar essas pessoas, do rádio ser a grande força também para essas pessoas? Porque eu fui, por exemplo, no outro sábado, num lugar chamado Rede Acessibilidade, que a Ana, ela é cadeirante, ela nem é cadeirante, ela usa cadeira de rodas e não é cadeira. E ela dirige, não é dirige, ela lidera um trabalho muito grande para pessoas com deficiência física. Isso foi no sábado. Aí ela indicou uma pessoa que eu fosse também nesse outro sábado, e fui, chama-se Bruna. Aí já foi na Zona Leste, a Ana foi lá na Zona Sul. Então você vê as mães, inclusive essa semana é a semana da mãe atípica, das mães que são de pessoas com deficiência, né? Das mais diferentes deficiências. Aí a Bruna, ali ao lado das mães, eu fui vendo tantos casos, falei, meu Deus. Aí ontem acontece uma coisa com a Janaína, já foi em outro local, onde eu vi. Então eu fiquei pensando assim, poxa, será que eu sou capaz? Eu estou pensando até hoje, será que eu sou capaz realmente? Porque as pessoas têm esperança, botam fé em você, mas você tem... Aí eu me reporto, lá em 74, na Rádio Tupi, quando uma moça, talvez de uns 26 anos, não mais do que isso, vem com um bebê no colo e diz assim para mim, Eli, eu tenho fé que você escreveu uma carta, o Albert Einstein, o hospital vai atender, meu filho tem um problema no cérebro, não sei o quê, ele pode ser operado, mas só lá, porque é só lá que tem, porque o Einstein, ele é dos anos 70, comecinho dos anos 70. Então era 74, então o próprio hospital, embora fosse muito bem equipado, mas era ainda novo, né? Mas, e era talvez aquele que melhor estivesse equipado. E ela então acreditava que se eu fizesse uma carta, o menino dela fosse... E eu morrendo de vergonha, falei, mas vou mandar uma carta... Os caras vão falar, quem é esse sujeito aqui que me pede uma cirurgia? E eu falei, olha, eu tentei. Ela falou, não, mas faz isso por mim. Pô, eu fiz essa bendita dessa carta. E falou, se jogarem fora lá e não nem atender, você está sabendo. E não é que alguns dias depois, talvez 2, 3 semanas depois, eu recebo uma carta do próprio Einstein dizendo que iria fazer a cirurgia. Tá vendo? Aquele momento, sabe que eu fiquei em êxtase? Eu falei, não é possível. Eu fiquei assim, eu posso. A partir daí, eu achei que eu podia fazer, além do que você faz, alegria, oi gente e tal, você podia fazer também alguma coisa de bem, de bom para as pessoas. Eu pensava que não podia, e era novo ainda. Pô, 74, que eu falei para ela, estou começando agora, nem sei, ninguém sabe que eu sou. Não, mas acho que foi a minha primeira fã, viu? Aí ela acreditava e conseguimos então essa cirurgia. Eu fiquei assim, então achando o seguinte, que eu até então não sabia do poder realmente que tem um microfone. A partir daí eu fui tomando consciência e outros fatos aconteceram, graças a Deus, que eu pude ter essa percepção ou essa coisa assim de entender o que as pessoas passam e procurar de alguma forma ajudá-las. Fico vendo o Eli falar isso aí, eu me emociono aqui, e é sério mesmo. Um ano de convivência com o Eli, passou um filme aqui na minha cabeça, e há uns bons anos isso aí,
era aniversário do meu pai, e o Eli entrou no ar. Meu pai tinha assim um quadro chamado Ouvinte Número 1, né? E a gente colocou o Eli de surpresa para falar com meu pai, para dar o primeiro bom dia. O Eli falou uma coisa que eu nunca mais esqueci, que uma contribuição que meu pai deu foi trazer a família para o rádio, né? Colocar minha irmã para trabalhar, eu trabalhar, e eu nunca mais esqueci. E anos depois você também tem isso, né? Tanto a Úrsula como o Adriano também trabalham com você. Como é que foi isso para você? Você perceber, caramba, também, isso não... A Cíntia também, a Cíntia E a Cíntia também, né? É pro dinheiro ficar em família. Deixa tudo aqui. O Johnny já resumiu. Já resumiu. Não. Como é que é para vocês ter a família inteira envolvida também? Poxa, eu acho que primeiro, realmente uma felicidade de você ver as pessoas. E, de certa forma, não exatamente por serem filhos ou por ser esposa, porque você percebe que eles gostam, têm algum talento, vamos dizer assim, têm amor pelo que faz. Então, eu me realizei, primeiro com o Eli, né, com o Adriano, e ele veio a ser o repórter do Público, aquilo que a gente não podia fazer, não dava para fazer, ele fazia, ia atrás dos problemas, tal, aquela coisa, e ajudou muito que ele também crescesse em termos assim de até amor pelas as pessoas terem assim por ele um carinho, né, tão grande. A Úrsula, ela é meio zen, mas ela é muito legal. Ela tem conteúdo, ela tem realmente uma moça formada, tem conteúdo, sabe o que fala, fala bem. E a Cíntia, que é uma grata surpresa. No período eleitoral, né, fui obrigado a ficar fora do ar. E muita gente falou, você perdeu o lugar, hein? A carta da saudade, a Cíntia tá fazendo tão bem quanto você ou melhor. Eu falei, vixe, nossa, então tá tudo bem, né? Também, né? Com esse professor aí. Mas olha, ter as pessoas trabalhando naquilo que você faz, me faz feliz, me faz realizado. Sinal de que eu escolhi alguma coisa. Fui escolhido, na verdade, né, para ser radialista. Porque quando é que com 9 anos você vai ter opção de coisa, né? E alguém botou isso na minha cabeça. Então eu acho que foi uma coisa legal, porque as pessoas também vieram para acrescentar e fazer um trabalho bem bonito, me ajudando, inclusive, a ter um trabalho ainda melhor. Fico muito feliz, realizado de ter os meus filhos e a minha mulher junto com a gente. Só faltou mesmo a mãe, né, Paulo? Mas mais um pouquinho teria sido que nem eu, a mulher e os filhos. Calma que tem neto aí, calma. Tem meus calma. netos aí, tá certo. Gente, eu tô amando conhecer a história do Eli, porque eu já percebi que a gente tem uma coisa em comum. Agora vocês vão falar, nossa. Uau, hein? Poderosa. Foi um professor que deu a dica sobre locução. Eu fazia muito isso no interior, sou do interior de São Paulo, de Limeira. E toda quarta-feira cantava o hino à bandeira. E aí a professora sempre me escolhia para ler uma poesia, declamar uma poesia para a bandeira. E não tinha microfone na época. Pobrinho, né, gente? Mas a professora falava, vai você que você fala alto, sobe lá no palco que dá para ouvir. E aquilo foi assim, né, tirando um pouco da timidez e me mostrando como é que é legal falar para o público essa coisa. Também veio aí da escola. Você vê como é que é as coisas, como é que é o processo, né? Eu tenho só que vencer uma coisa, Jones, Edu, Gi, Paulo. Por incrível que pareça, eu, quando às vezes vou no plenário, ou vou ali na tribuna da Câmara, eu fico inibido, rapaz. Eu Sério? Não sei Tem gente olhando, né? Eu não sei. Talvez seja aquela coisa. Ou então, eu acho que as pessoas são muito, sei lá, muito importantes, eu não sei. Mas isso é aquilo que a gente falou das câmeras hoje, porque o rádio... Então, esses olhares que são as câmeras, então, que eu mando desligar, porque senão... Você sabe que tá falando para muita gente, mas não é diferente você saber que não estão te olhando. Exatamente. Eu acho, Eli, que o processo é meio assim. Eu também tenho muita timidez. Falando assim, eles não acreditam. Você é tímido. Todo mundo Quem ouve no rádio acha que a gente é a mesma coisa saindo. E a gente se esconde atrás disso aqui e faz um mundo, né? É a nossa plataforma de comunicação. Então, assim, eu acho que é muito isso também, encarar a público. A gente teve que trabalhar isso, muito de nós. Porque são coisas diferentes, opostas até. Estar no estúdio de rádio, só você ali, um operador, então você sozinho mesmo. E aí, de repente, você encara 1 milhão de pessoas, ou um plenário com 50, 500. Falar uma coisa ali. Você teve essa dificuldade? Você tem, e tem aquela coisa de eu também, às vezes, ficar um pouco mais à vontade quando eu sei que o público é meu. Que o público é meu. Então, aqui tem... Até pode ter
10, 12 mil, como nós já fizemos quantos eventos, né, Paulo? Então, mas você sabe que aquele público tem tudo a ver com você, é uma identidade. Agora, quando vai assim num lugar assim mais estranho, num lugar mais é outro público, elitista, né? rapaz do céu. E é uma coisa assim engraçada, você tem 55 anos de rádio, ano que vem eu completo 40. Talvez eu seja um dos mais antigos aqui. Acho que não é assim. Mas, assim, o Paulo tem isso quando ele nasceu. O Paulo ganha da gente porque desde que ele nasceu, ele já nasceu radialista, tá, com o pai dele. E aí eu fico lembrando assim, que é uma coisa tão complicada isso da gente de falar assim com o público, né? Porque eu lembro que um radialista falou pra mim assim, quem é feio vai fazer rádio, que ninguém vê. Porque antigamente hoje você pega o... Obrigado, você pega Obrigado, Edu. Isso eleva o eles falaram, legal, o radialista falou uma vez pra mim, quem é bonito faz televisão, que todo mundo vê, tá? Porque antigamente você não ia no Google, por exemplo, deixa eu ver quem é o Eli Correia. A pessoa ia lá na rádio pra poder te ver. Já aconteceu comigo verdade, de chegar ouvinte lá, você que é o Edu. Expectativa, né? Já aconteceu de ouvinte, você que é o Edu, sabe? Você faz um programa assim, romance, as pessoas ficam imaginando. Mas hoje ela pega lá o Google lá, deixa eu ver Eli Correia, deixa eu ver como é que é. E você sabe que isso no começo do meu trabalho, da minha carreira, vamos dizer assim, eu fazia muito circo. Aliás, fiz circo durante 20, 30 anos, assim, quando tinha ainda circo em São Paulo. Hoje não tem, hoje ou é o circo assim mais, né, sofisticado, tal, ou é um ou outro, mas antigamente cada bairro tinha um circo, ou em cada região tinha um circo. Circo pequeno, circo grande, circo médio, circo que tinha lona furada, ou então lona... Bom, eu fazia muito circo, e enquanto ninguém me conhecia, era só o Eli Correia do rádio. Oi, gente. Aí você entrava... Às vezes o pessoal falava, mas será que é esse mesmo? Alguém imitando. Eu de sacanagem, eu esperava um instantinho pra fazer o oi, gente, né? Então aí quando você falava, oi, gente, aí o pessoal, aí o pessoal vibrava, é ele mesmo. Então hoje eu fico imaginando qual é hoje a exposição sua, né? Porque antes não tinha você tinha que se identificar lá na hora do oi, gente, pra saber que era ele mesmo. E no caso hoje já não tem mais isso, né, mesmo? Mesmo não sendo televisão, mas hoje... a gente sai na rua e as pessoas falam. Por causa das lives, por causa disso, né? Por causa da exposição às vezes também. você vai assim, o pessoal reconhece. Hoje a gente não... Antigamente você podia ir no mercado andar de metrô à vontade. Dava pra se esconder, né? Era se esconder. Mas aí apagar, por exemplo, a voz do Jones. Eu conheço essa voz aí. É verdade. Essa voz dele, quando você... Oi, a voz... Aí o cara já ficava... Hoje não, hoje a pessoa já vê, deixa eu ver quem é a pessoa. Já olha, já identifica. É verdade. Já sei quem é, passou na rua, não sei. Eli... você passou por vários momentos do rádio. A gente tem época de ouro e muitas épocas de ouro. Eu quero falar, cara, de grana, de dinheiro. Durante um bom tempo, você foi não só o radialista, mas um dos caras mais bem pagos da mídia, televisão, rádio. Como é que você conviveu com isso? Isso é claro que é fruto de um trabalho. Como é que você lidou? De fato, hoje eu olho para trás e vejo... Me desculpa, hoje o rádio, sinceramente, está difícil. Não estou falando a nativa. Por favor, hein? Mas então eu fico vendo, nossa, como eu ganhei bem. Tanto é que eu acho que eu até não fui para a televisão assim com muita garra. Talvez porque eu não precisava, porque a televisão na época não era assim aquilo que né? E eu tava ganhando bem, eu fazia os meus shows, ganhava dinheiro nos shows, fazia meus comerciais, o meu salário, puxa, eu fico pensando, meu Deus do céu, eu ganhei tudo isso mesmo. Se eu for passar para o dinheiro de hoje, quanto não seria? Eu talvez não tenha sabido, não sei se é o termo certo, gerir tudo que eu ganhei. A grande verdade é essa. Eu fiz péssimos negócios, me associei com péssimas pessoas, aonde tive bons prejuízos. Mas, na época, você tomava um prejuízo aqui, já ganhava outro ali, e era isso, e era mais aquilo. Então, eu quase não sentia. Hoje, olhando para trás, eu lamento profundamente que eu tenha sido preparado para ser um radialista, tal, mas não exatamente um economista, ou alguém assim que soubesse lidar. Né? Eu fico, às vezes, não é me comparando, mas fico me vendo assim com jogadores muito famosos que de repente não se acertaram porque você tem uma vida útil. Eu ainda tenho a facilidade, quer dizer, como é que é? A felicidade de ser radialista e poder até a idade que eu estou ainda fazendo rádio. Agora um jogador que vai até os 40 anos, pelo amor, 40 anos já está velho. Máximo, né? Já no máximo. Então, ou ali você faz realmente bons negócios e a coisa segue, ou então você está ferrado como muitos aí. Então, eu
eu lidava bem, eu vivia bem, puxa, não faltava nada, comprava o que eu queria, carro. Me lembro de eu ter chegado ali na Avenida Brasil um dia, comprei já dois Mustang de uma vez, um pra mim e pra minha mulher. Nossa, que assim. rico! Não, falando sério, Paulo... Eu lembro disso. Sangue preto conversível. Exatamente. Assim, sabe, eu gostava. Então, essas coisas. Mas eu não soube ser uma pessoa... talvez não soube ser o Silvio Santos. Que fez já de um limão a limonada, já construiu o império. Talvez se eu tivesse um pouco mais de visão, ou mais assim, um pouco de esperteza, não fosse tão caipira, tão lá de sertaneja, fosse um pouco mais de São Paulo, eu tivesse me dado melhor. Mas não posso reclamar, sinceramente não posso reclamar. É a história do gestor, né? Gestor. Saber lidar Gostaria com- que alguém um dia tivesse dito para mim, hoje eu lamento tanto que lá nos meus 20 anos, 20 e poucos anos, alguém falasse, olha, vamos fazer isso aqui render, vamos aplicar no céu, né? Vamos dobrar isso aqui. Mas quando vieram isso aí, eles vieram para me dar golpe, poxa vida. Então, quando eu achei que tivesse conseguido. Mas olha, é uma pena isso aí, mas de mudou qualquer muito. maneira, eu não lamento, eu acho que de qualquer forma, eu continuo, graças a Deus. Ainda, tô sendo entrevistado aqui, isso é sinônimo de que ainda. Claro. Ainda é ou não é? Poxa vida, então, aqui na Nativa. Então você percebe que ainda estou em forma, graças a Deus. Agora, Eli, se você pudesse separar um pedaço da sua vida, como falar, poxa, não falando aqui de saudade, que época você tem mais saudade você trabalhando em rádio? Pô, essa época aqui, pô, era legal pra caramba, eu fazia isso, fazia aquilo. Você tem algum momento especial assim? Olha, não necessariamente, Paulo. Eu não tenho assim. Eu acho que foi todo um conjunto bom, rapaz. Foi muito bom. Desde aqueles anos 70, que eu fui contratado pelo Caião Gadia para trabalhar na Rádio Tupi, com Barros e Alencar sendo um grande sucesso. Nós tínhamos ali Enzo de Almeida Passos, vocês talvez não conheçam, né, esses nomes, mas tínhamos o Moraes Sarmento. Então eu entro num time bom. E aí, então, de lá, aí começa a fazer os meus shows. Isso foi durante toda uma época. Poxa, eu não posso separar, esse foi melhor. Aí, em 79, eu fui para a Record, aonde eu lancei a Carta da Saudade, que até hoje perdura e é o maior sucesso, inclusive da rádio onde eu estou atualmente, a Capital, ainda é o maior sucesso, às 2h da tarde. Então, aí eu fui para a Rádio Globo. Puxa, aquele momento da Globo, então, foi fantástico, Você né? fez até FM, inclusive, né? Fiz a X, Rádio X FM. Rádio X, é. Eu, a Cacá Siqueira, o Paulo Lopes. E a rádio foi bem na época, depois não deu sequência. Aí nós voltamos para Record, voltei para Globo e todos esses lugares onde fui, sempre em primeiro lugar. Mas, poxa, se eu tivesse talvez que olhar os momentos bons, talvez seria com companheiros de trabalho. Por exemplo, quando eu estive, não é porque você está aqui, com o Paulo Barbosa. Ali foi uma junção tão bacana, gente. Paulo Barbosa e Eli Corrêa, que foi um arrebento. Imagina esses dois juntos, meu Deus. Quando Imagina eu, não, né? Quando eu estive Marcaram na a época. América e me juntei com o Padre Marcelo. Então ali foi um estouro. O Padre Marcelo viveu o seu melhor momento, porque nós fazíamos ali sabe um trabalho que eu fazia. Nessas alturas eu já fazia de manhã e de tarde, de manhã e de tarde. Eu fazia a base da manhã e a base da tarde ao meio-dia, né? Então ficava tanto o horário da manhã quanto o horário da tarde num nível de audiência legal. Então, esses momentos, poxa, eu não posso esquecer. E outros tantos nomes, Paulo Lopes, e Gil Gomes, Afanásio Jazade, e daí por diante, sabe? Sim. Então, agora, depois de um certo momento, aí você começa, o rádio começa a ver mudanças, aí começa... Alguém acha que você ganha muito, aí já começa a cortar o teu dinheiro, aí começa, então, a parte mais difícil. E foi quando, então, eu achei que era hora de eu fazer mais alguma coisa. Porque você vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá, eu precisaria fez uma tentativa de me lançar vereador. Quando então eu consegui e pude juntar tanto a vereança quanto ao rádio. E acredito que tanto um trabalho quanto o outro tem em conjunto sido bem feitos, vamos dizer assim. Ou pelo menos procuro fazê-los bem. Sempre tentando ajudar o outro, né? Eu acho que sim, porque, veja, a primeira coisa, não entrando em parte política, evidentemente, mas a primeira coisa que eu fiz como vereador
foi tentar ver se resgata a autoestima da pessoa idosa. Sabe aquele pictograma que tem um velhinho retratado com 60 a mais, assim meio... Uma bengalinha, bengalinha, uma boina. Uhum. A primeira coisa que eu falei, não, isso aqui não retrata a realidade. Não Hoje representa. Você vê os 60, 70, 80 a mais, os caras estão ativos, estão dançando, estão fazendo exercício. No rádio você já fazia isso, né? Exatamente. Já então, o que eu fiz? Ajudava todo mundo. A gente mudou essa imagem, tirando aquele velhinho, estava assim meio acabado, já com meio pé na cova, com a pessoa 60 ereta. Então, hoje em São Paulo, todas as pessoas, né, que forem retratadas 60 a mais, por lei terão que ser assim, Excelente. eretas e escrito 60 a mais. Então, pô, é uma forma de melhorar a autoestima das pessoas, não, né? Pô, não é porque você chegou aos 70, 80 que você está no fim da vida, pô. Tem muita lenha para queimar ainda. Falar em melhorar a autoestima, curiosidade feminina. Mas lá do começo ainda, rico, famoso, cheio de amigos também populares, famosos, trabalhando em rádio e tal, com esse vozeirão maravilhoso. Como é que você lidou, assim, com o assédio das fãs? Porque, especialmente nessa época que não tinha internet, imaginava a voz ali, a gente imaginava do jeito que a gente rádio queria. pra ver quem era. Exato. Você sabe que eu não esqueço um dia, uma noite, no final de um círculo, acho que eu falei, poxa, é a primeira vez que alguém me achou bonito. Olha só, achar o Eli Corrêa bonito precisa estar bem, né? Ainda bem. Bom, então eu me lembro que eu saí de um circo no Parque do Engenho, Barueri. Aquilo marcou tanto a minha vida. A menina falou assim, Eli, eu te amo, você é lindo. Falei, meu Deus, olha, eu tô parecendo um Roberto Carlos, assim, né? Sabe que... Então ali eu vi que realmente o sucesso mexe com as pessoas, né? As pessoas ficam... Eu mesmo pude tirar por mim mesmo também, as pessoas que às vezes a gente gosta, a gente admira e tal, né? E... Olha, eu confesso que eu tive algumas namoradas. Olha aí! Tá bom. Ele já Tá muito respondeu, nesse tá? assunto Ele já aqui. Você ganhava presentes, Eli. Eu adoro ganhar presente, bolo, enfim, qualquer presente. Você ganhava lembrança, mas nunca assim, nada íntimo, viu? Porque às vezes antigamente o pessoal dizia, não, calcinha, não, isso não. Não era um Vando do rádio. Né? Não chegou a tanto, mas de qualquer maneira sempre... Mas a Cíntia você conheceu no rádio ou foi no circo? Não, a Sula Miranda, ela cantava comigo. E eu fazia o Show da Alegria, Eli Corrêa e o Show da Alegria. Antes da Sula Miranda, não sei se vocês lembram da Lady Zu, que era a rainha da... Sim. Então, era Dona Zuleide. Zuleide Silva. É. Então a Lady Zu trabalhou muito tempo comigo. E aí depois ela foi seguir a carreira dela, aí se tornou até a rainha da discoteca, né? A rainha da disco. E nisso eu precisava de uma pessoa. Veio então a Sula Miranda, que trabalhou mais um tempo. Quando a Sula Miranda também tornou-se sucesso, eu precisava de alguém. E foi uma pessoa que lembrou da Cíntia, que lá nos anos 60, ela cantou como Cidinha Santos no Jovem Guarda. E ela, nos anos 70, gravou algumas músicas que foram até relativamente, fizeram sucesso. De amiga para amiga, tem até uma música bonita aqui, um amigo nosso, não sei se vocês lembram do Cléo, lembra do Cléo Galante? Não lembro, ele fez uma música que chama Diabinho. Há um diabinho em mim, me dizendo assim, faz tua vontade. 1988. Então essa música foi sucesso e tal. E aí a Cíntia, a pessoa que trabalhava comigo foi lá convidá-la. E ela veio para trabalhar com a gente, isso em 88. E quando eu vi a Cíntia, rapaz, aquela cinturinha desse tamanho assim. Olha, é verdade. Não, mas aí eu já vou perguntar também. Se ela veio trabalhar com você e você já se encantou e se apaixonou, então Sula Miranda, você não namorou com elas, não? Não. Edu. A gente já perguntou, todo mundo é do Melo. Só foi a Cíntia mesmo. Puxa, assim, então aí eu me encantei. A Cíntia estava sozinha também, né? Também tem isso. A Cíntia estava sozinha e eu também estava. Aí a gente se juntou e está até hoje. 36 anos. Deixa isso pra lá, vem pra cá. O que é que tem? Eu não tô fazendo Nada, nada. né? Você também, poxa vida. E há um diabinho em mim, me dizendo assim, faz sua vontade. Diabinho desceu ali e foi lá. Eli, você trabalhou com esses caras todos. E eu vi outro dia uma capa, não sei se era um jornal, uma foto de internet com vocês todos juntos. Uma foto pesada. Pesada. Nomes poderosos do rádio ali daquela época. Acho que é final dos anos 80, por ali. Cara, e a vaidade? Como é que é lidar com o ego? Porque tem. Sim. Né? Como é que você administrou? Você conseguiu... Eu não vou dizer inimizades, mas assim, rivalidade. Tinha isso? Olha, eu talvez tenha
talvez tenha um comportamento onde eu não consigo ficar prestando muita atenção nessas coisas. Eu venho e faço o meu serviço, eu venho e faço o meu trabalho com aquela alegria tal, e converso com as pessoas. Pode ser que tenha havido isso aí, mas nunca eu posso dizer que alguém me prejudicou. Alguém foi lá, me fez eu perder o meu horário, me fez perder. Muito ao contrário. Então, esse é um problema que eu não tive. Pelo menos, se tive, eu nem percebi, porque eu... Sabe aquela disputa dos sapinhos? E o pessoal dizendo, não vai chegar, não vai chegar. Entre 10 chegou. Aí, mas qual foi o seu segredo que chegou no ponto que você queria? Era porque ele era surdo. Chegou porque não ouviu todo mundo. Então eu mais ou menos, sabe, eu venho assim e faço. Pode ser até que tenha alguém que queira meu mal, alguém que queira. Aliás, teve uma pessoa que até faço questão de registrar, Fernando Leonel. Você conheceu? Conheci, locutor. Isso, noticiarista e tal. Né? O Fernando, um dia, eu estava na Rádio América, eu estou saindo assim, aí ele falou assim, eu posso falar com você? Eu falei, nós estávamos numa época da igreja que se chama o Tempo do Perdão. Eu não me esqueci agora, são 4 semanas que... Né? Ele falou, eu estou aqui, como é que... Eu me esqueci. Ele falou, eu vim aqui, quero falar com você dentro do seu carro. Eu falei, então tudo bem e tal. Ele falou, olha, você nunca soube, você talvez não tenha sentido, percebido, mas eu sempre questionei por que você é sucesso. Sabe, ele falou assim, por que você é sucesso? Eu sempre questionei, por que você faz sucesso e eu não faço? Eu estou sendo sincero, falou, eu estou vindo aqui para pedir perdão a você. Eu estou querendo lembrar a época da igreja, que é a época do perdão. É o Yom Kippur da igreja católica. Exatamente. Né? E eu falei, nós estamos nessa fase, nessa época que eu vim aqui para você. Não falou dessa maneira, foi assim, muito, né? Eu falei, poxa, Fernando, eu nunca percebi que você tivesse olhado para mim de uma maneira... Não, mas você não percebeu, mas eu sempre olhava você e falava, porque esse cara tal, né? Eu falei, poxa, então, mas de qualquer maneira, você está perdoado se for esse o problema, né? Aí até ele falou assim, mas eu tinha um Alfa Romeo que tinha acabado de comprar. Ele falou, cuidado com esse carro, tenha atenção, porque um carro desse chama muita atenção, não sei o quê. Eu falei, tá bom, tá tudo bem. Ele falou, mas estou perdoado. Eu falei, tá perdoado. Poxa, eu nem sabia, mas tá perdoado. Você sabe que dali 2, 3 dias, ou acho que não deu isso, ele veio a falecer. Nossa. Ele veio a morrer. O Fernando Leonel veio a falecer. Era como se ele tivesse pedido perdão para outras pessoas que ele talvez, né? Se preparava. E no meu caso, eu tô só para ilustrar, eu nunca percebi que o Fernando olhou a mim e outras pessoas tenham visto isso em mim, sabe? Assim, de maneira, esse cara tal. Eu nunca vi. É mais ou menos assim, eu sigo a minha caminhadinha aí. Quer dizer que o sucesso incomoda os outros, sempre incomoda, sempre incomoda. Eu torço muito para o sucesso dos outros e se eu puder, eu sou aquele famoso cara que faz as entregadinhas no futebol, né? Você já faz a jogada e entrega para fazer o gol. Eu fiz isso com o Afanásio. Puxa, o Afanásio, o Gil ainda era o Gil. O Afanásio estava... Quando eu cheguei, bicho, mas fui com tudo. Afanásio, pum, estourou. Tanto é que se tornou, na época, o deputado mais votado no caso, por exemplo, do próprio Paulo. Eu preparava o Paulo, né, pra caramba. Não, deixa eu só te interromper, sem querer interromper, já interrompendo. Durante um período que meu pai teve um infarto, eu substituí. Foi a primeira experiência minha, assim, numa coisa bem gigante. Né? Meu pai, ele fazia de 6 às 9 da manhã, meu pai fazia de 9 a 1 e você entrava 1 na capital. Isso, né? E, cara, aí eu substituí. Quando eu entrava no ar, o Eli me anunciava de um jeito que eu falava, cara, sou eu. Sou eu, não é possível, cara. Então é engraçado que essas coisas... Engrandece muito as pessoas, é muito legal o caso, isso. por exemplo, do Padre Marcelo, né? Quando eu entrei, eu sabia, o Padre Marcelo tinha força, ele não era ainda o Padre Marcelo. Eu conheci o Padre Marcelo numa missa que nós fizemos em Jambeiro, é um município daqui do litoral norte, com um padre japonês chamado José Sazami Kumagawa, padre pequenininho, magrinho, e um dia eu chego lá para fazer uma missa, participar da missa, né? E então tinha aquele jovem alto, magro, chama-se diácono, que ajuda nas missas, né? Quando que eu imaginar que aquele jovem ali iria se tornar mais tarde um colega meu de rádio, né, entre aspas, porque ele era padre ou não, mas de qualquer maneira colega de rádio, e se tornaria o grande Padre Marcelo. Então, quando eu fui para a Rádio América, eu já conhecia quando ele não era padre ainda. E de repente ele ali já pintando como um grande nome, falou, poxa, pegava aquelas músicas dele, tocava, e daqui a pouco, Padre Marcelo Rossi.
poxa, acabou que ele se tornou um fenômeno assim da noite. Não por minha causa, mas eu colaborei para que ele pudesse, porque eu nunca tive essa coisa de eu não dou colher de chá para o outro, eu faço tudo aquilo que eu posso para que nós todos... O CD dele vendeu mais de 3 milhões de Então, cópias, pois se tornou um fenômeno. E assim tem sido, por isso que essa coisa de que, como é que é a administração, né, do ego, a administração de pessoas que eventualmente tenham por você algum tipo, né? Fazer o quê? Eu tenho vivido até aqui dessa maneira, sem meio que prestar muita atenção nessas coisas aí do mal, sabe? Só uma coisa. Existe, eu sei disso. Você nunca considerou rival, mas você teve um cara que te considerava um rival. Quem? Quando você saiu da Rádio Globo, foi o Gilberto Barros. Lembra disso? Que aí chegou um mês e ele ganhou do Eli, não foi isso que aconteceu? Foi, nossa, mas parecia que tinha ganho Copa do Mundo, né? Mudando a história do rádio. E o Eli, eu falei, não ligo, né? Ele nunca rivalizou, né? Se a gente perdeu, mas só que depois aí voltei novamente. Sim. Não, mas é engraçado, né? Como as pessoas às vezes têm essa coisa, né? Mas eu nunca fui possuído desse tipo de conduta e também... nunca também, não é que não liguei, eu não cheguei a prestar atenção nessas coisas. Eli, antes de encerrar, a gente vai dar mais uma rodadinha aqui de perguntas. Eu vou fazer a minha aqui, pode ser? Vai fundo. O que é que ainda falta acontecer para a carreira do Eli Correia? O que é que você ainda planeja? O que é que você ainda almeja ou não falta mais nada? Não. Eu acho que o dia que não faltar mais nada é só pôr a mão no peito. Deus me livre. Falta... Vambora, né? Pede a sua carta da saudade antes, né? Olha, eu acho que nem, por exemplo, eu tenho um sonho que ainda não realizei. Fiz alguns, mas ainda não concretizei de um modo que talvez deveria ter feito. Porque hoje eu vejo Netflix, vejo Globoplay, vejo tantas coisas aí. Por que eu não invisto em fazer, de repente... Só no Instagram eu tenho mais de 2.000 cartas. No mínimo dessas 2.200 cartas que estão lá, e todo dia vai uma a mais, eu poderia talvez transformá-las, pelo menos umas 20, 40, 50, 100, em bons filmes, sabe? Então é uma das coisas que talvez eu vá morrer sem realizar esse sonho que era o de transformar essas cartas, talvez muitas dessas cartas, em filmes. Mas, outra coisa, gostaria de poder... já um lado mais meu humano, né? Que nem eu fico vendo essas pessoas com tantas dificuldades. Se a gente pudesse reuni-las em algo que a gente pudesse exigir realmente do governo, seja municipal, estadual, federal, uma atenção maior, porque você vai por aí, a gente não vê porque são invisíveis. Estão quase que escondidas. Essas crianças, esses jovens, às vezes não saem de casa porque não tem rampa, não tem acessibilidade. Então, aí quando você reúne em algum lugar, você fala, nossa, mas tem todo mundo assim, tem tanta gente assim, a gente não vê pelas ruas. Mas não vê porque às vezes não há condições dessas pessoas estarem expostas. Que nem ontem, por exemplo, eu vi uma menininha, Karen, ela tem 18 anos, linda, lindinha. Ela tem tem paralisia, eu não sei exatamente o que ela tem, mas ela não fica de pé, tem que ficar segurando ou então de cadeira de rodas. A Karen, eu falei, mas por que você não está estudando? Que eu perguntei a ela, por que você está estudando, está fazendo o quê, né? Ela falou, não, eu precisei sair da escola. Eu falei, precisei sair por quê? Ela falou, porque o conselho tutelar me tirou. Aí eu perguntei para a mãe, mas por que o conselho tutelar? Falou, porque ela sofre bullying e para não sofrer bullying eles pediram para que ela não fosse na escola. Mas pode uma coisa dessa? Lamentável. Se a pessoa não sofre de bullying, mas precisa ver que meninas de 18 anos, ela quer fazer faculdade de fisioterapia. Aí eu pensei assim, mas... é muito melhor você educar essas crianças a incluí-la, a tê-la como colega e não fazer bullying. Ensinar a acolher, né? Então, você vê que então, o negócio é meio de base. Então, um dos meus sonhos seria esse, dar a todas essas pessoas, dentro daquilo que eu puder, seja no rádio, seja através do Clube da Amizade, que é aliás, para se ter uma ideia, eu já doei, né, mais de 40.000 cadeiras de rodas e de banho ao longo desses anos todos. É muita coisa. Então, quer dizer, se a gente pudesse fazer com que isso tudo mudasse, melhorasse, as pessoas se sentissem mais inclusas, né, vamos dizer, ou incluídas, eu ficaria muito feliz. Esse talvez seja o meu sonho pessoal
e profissional, quem sabe montar a Eliflix. Mas isso você poderia fazer com as histórias. Então mas sem aparecer você. Já fez algumas, não fez? Fiz algumas. Tem algumas no YouTube. Algumas. Eu fiz a Mandiga da Mandiga da Banana. Mandiga da Banana. Como é que é isso? O Jones não É a sabe Mandiga dessa. da Banana. Nem a gíria. Como que é? A Mandiga da Banana é o seguinte, uma pessoa um dia escreveu dizendo que queria que o seu amor voltasse, porque isso, porque aquilo e não sei o quê, e contou toda uma história. Alguém então manda uma carta dizendo: fala para essa pessoa fazer a mandinga da banana que o cara vai voltar. Ai, me passa aí. Não, fala agora. Vamos ver o que é isso. Escuta a história. Aí eu cheguei e falei, mas parece brincadeira. Ela falou, pode falar. Aí eu leio a carta da pessoa que disse, olha, fala para fulana fazer que é tiro e queda. Aí então você vai na feira, compra uma banana da terra, corta a banana da terra ao meio, coloca mel, coloca açúcar, amarra com linha preta, coloca num pires e mais não sei o quê, que eu já até esqueci um pouco a receita. E vai num curso de água corrente, fala 3 vezes o nome da pessoa, você vai voltar, e joga isso na água corrente e vai. Bom, segundo a outra moça fez e disse que voltou. Aí. Só com um detalhe, agora não quer mais o cara. E não tem como desfazer a mandiga da banana. Feita, tá feita. A banana já foi água abaixo. Agora o cara voltou e agora não adianta você reclamar. Ouvintes que estão assistindo. Cuidado, hein? Pensa cuidado. bem, hein? Olha Depois só, também vai ficar pro mandiga resto da vida. banana. Não, Pensa bem o que pede na mandiga da banana. Mas é divertido esse negócio, né? Não, você sabe que é o tal negócio. A gente faz assim com a seriedade e, obviamente, as pessoas acreditam que Claro. aquilo pode dar certo mesmo, não é? E acaba, Você às vezes... sempre influenciou as pessoas em tudo. Ó, eu Primeiros influencers. mas mesmo. ele foi um dos principais. Assim, eu sei porque, por exemplo, o meu irmão foi comprar a Aliança, um lugar que você vendia. Ele falou, não, o Puxa Eli vida. falou que é bom, vou comprar lá. Foi na Suíça ou na Casa das Alianças? Qual das duas? Mas tudo que ele falava lá no ar, o Eli falou, sabe, vou lá ver porque deve ser bom mesmo. Porque você sempre vendeu. Nesse aspecto, as pessoas acabam ouvindo você, né? E acabam... Criam-se uma amizade que... Mas Eli, eu queria até perguntar para você, assim, com tanto tempo de carreira que você tem, agora você também enveredando para outro lado, você pensa assim, por exemplo, vai levar o rádio para o resto da sua vida? Ou você pensa um dia assim, não, vou parar, isso aqui... Então, rapaz... Como é que... Porque você ajuda muita gente. Assim, o que passa na sua cabeça hoje? Você tocou num assunto que eu tenho muitas vezes pensado muito, porque chega uma altura, em uma altura assim do campeonato que você... Eu vou até o final, eu vou morrer aqui no rádio. Às vezes eu pergunto isso aí para mim. Aí eu tento imaginar eu longe do rádio. Aí já fico meio assim, será que eu acho que posso esperar um pouquinho mais, né? Acho que posso esperar uns 6 meses, mais um ano. Porque em algum momento eu não tem que parar, não sei até que ponto a minha voz vai... Se bem que aguentou até agora, acho que aguenta mais um pouco. Né? Parar o quê? Ó. Vai até quando Deus der saúde. Eu acho que é por aí. Se Até tiver vontade, né? Acho que é... Imaginar, por exemplo, essa carta da saudade, pô, tudo bem, a Cíntia tá fazendo, tô fora, uma outra pessoa fazendo, não sou eu, aí você vai... Eu nem ouço, eu nem Então, ouço. você não vai Ela fala, ouvir, você então- não me ouve? Não ouço, não Não vai ouço. ouvir não. porque não é você fazendo. Então, de repente, o rádio é tão assim, faz tanta parte da tua Mas é vida, verdade mesmo. Desde os 9 anos, aquela vontade, todo mundo te falando, você tem que ser locutor. E aí eu fico imaginando. Não, Qual o momento, assim, se Cíntia, a gente para... Você sabe que quando eu saí do rádio, dia 1º de julho, por causa do período eleitoral, eu fiquei com gripe, doente, não sei o quê, até um dia desse. Aí a minha mulher falou assim, é o rádio. Você fala que tá cansado do rádio, mas olha aí, ó, é a falta do rádio. Então não tem jeito, viu? É o tipo de coisa Agora que a já tá gente voltando, não já quer tô ficando parar. bom já. Eu acho que é o contrário. Será que eu vou seguir com isso até morrer? Eu acho que a gente para de fazer esse tipo de coisa, a voz não envelhece. A gente vai diminuindo o ritmo e tal. Mas é exatamente o contrário. Se parar, aí é que eu acho que acelera o processo da gente ir embora. Pode ser. A menos que você tivesse algo assim que substituísse e tal, maior e tal. Porque do contrário, mal não vai fazer o rádio na tua vida. Pelo contrário, só fez bem até hoje. Então,
vamos continuar até como diz, agir até quando der, né? Até quando Deus deixar. Até quando o povo quiser. Mas a sua voz é muito importante, e não só no rádio, mas e tudo isso que você falou de inclusão, eu acho que é já Deus aí dando na sua vida mais essa missão, porque é muito importante. Fico feliz. Eu tenho hora que eu fico pensando se realmente isso aí é uma coisa aqui pra gente seguir, que às vezes eu fico pensando, será que eu sou capaz, né, de tudo isso aí? Aí eu lembro daquela primeira vez. Você pode achar que não é, mas de repente é, né? Então vamos tentar, pelo menos. Né? É isso mesmo. E volta lá para 1974. Puxa E vida. ele vai lembrar da missão. É verdade. E segue, né? Eu acho que a vida só tem valor se for assim, né? Se você puder fazer alguma contribuição com o irmão. Eu não falo isso assim da boca para fora, não. Ao longo da vida tem sido assim, você, sabe? Tanto no rádio quanto profissionalmente, você tem essa facilidade de fazer isso. Porque no rádio, quanta gente você já ajudou e vai continuar ajudando ainda. É verdade, é verdade. Até você desistir. Quero ficar em casa agora. Mas aí vai ser duro ficar em casa, O cara não? trabalha de manhã e à tarde. De manhã à tarde não é essa coisa. Assim, né? A gente faz um horário aqui. Às vezes até de domingo que eu não teria a obrigação de sair de casa, a Cíntia fala, mas o que você vai fazer? O que você já está de pé 5:30 da manhã? Mas aí já é coisa de gente antiga. Viu? Acordei. Acorda cedo para não fazer nada o dia inteiro. Então, quando não Faz precisa. tempo para não fazer. Isso aí. Pra você ter uma ideia, o Eli, naquela época de ouro do rádio mesmo, podia gravar o programa. Pergunta se ele gostava de gravar. Não gostava. mas E sábado de manhã tava na rádio lá. De manhã que eu digo é 5 da manhã. 5 da manhã, Tava lá, de boa, feliz da vida. É que também ficar em casa sem fazer não nada dá, é também ruim não dá. pra Tem caramba. gente que faz qualquer né? coisa para não ficar em casa. Acho que esse sou eu. Não desses ficar sou em eu. casa aí, Vai que sobra uma louça pra A lavar. mulher fala, você não gosta da sua casa, não? Poxa, você tem que ter amor também. Não, eu gosto, Mas eu se quero possível. trabalhar. Né? Tá aí. Eli, muito obrigado pela sua presença. Os senhores têm mais alguma pergunta? Eu também tenho. Então Antes faz de a questão aí, encerrar, primeiras de damas, não ocupar por muito favor. tempo Eu queria dele. saber como é que ficou o coração na homenagem aos 100 anos do rádio. Achei justíssimo tudo que fizeram assim por você, porque você realmente representa, eu acho que todos os radialistas do Brasil, pela humildade, pela força de vontade, pela história, pelos detalhes que a gente acabou de Longevidade. conhecer aqui. Longevidade, o amor, o respeito, essa doação. E aí, como é que foi pra você? Você sabe que essa homenagem, ela... Tem hora que eu fiquei assim pensando e vendo, poxa, sou eu mesmo, né? Que ainda aquele menino ainda caipira do mato, mas caipira demais a conta. E de repente atravessa o tempo, chega até aqui. Pô, isso é uma coisa assim que não... Sabe que às vezes, em algum momento, ainda se eu beber um pouquinho de um vinho, uma tacinha de vinho, aí que você fica meio assim, aí você começa a lembrar, poxa... Aí eu fico vendo todas as pessoas e grandes pessoas que passaram por mim, entre elas o Paulo Barbosa e outros tantos que não vêm ao caso aqui, mas aí eu fico pensando, puxa, eu tô aqui ainda, firme e forte, tocando a vida para frente, pô, tenho que agradecer muito. E às vezes chega até a me emocionar, porque afinal de contas, tem gente que talentosa ainda mais, muito mais do que a gente, dono de um... Mas infelizmente passou por algum entreveiro, passou por algum problema e partiu. Então, eu ainda estou aqui firme. Eu espero... Essa homenagem me fez, assim, ficar achando... Será que eu mereço? Será que eu mereço? Mas não por aí, sabe? Merecidíssimo. Puxa vida. Agora, Eli, tem umas coisas no rádio. O Gil Gomes é lembrado como contador de história policial, né? O Afanásio por enfrentar bandido, discutir, né? Meu pai, negócio da família que você falou que trouxe pro rádio. Vovó. A vovó também. Aliás, eu podia até chamar essa lei a Lei Paulo Barbosa, viu? Mas é verdade, porque hoje em dia é lei em São Paulo, faz parte do calendário, o dia da vovó, dia de São Joaquim e Santa Ana, 26 de julho. Você, olha, podia ter sido a Lei Paulo Barbosa, viu? Mesmo, fazia sentido. Porque realmente quem trouxe a vovó realmente para o centro mesmo foi o Paulo Barbosa. Eu sempre devo muito à avó, devo muito às mães, mas quem usou o termo mesmo avó foi o Paulo Barbosa. Verdade, fazia todo dia a vovó. Bom dia pra você, minha querida vovó, onde quer que você esteja. É verdade, né? É verdade. E o Paulo Lopes com os debates, com as Sim. opiniões. E eu queria saber, e você? Daqui a
uns 150 ou 200 anos, né? Lá na Quando você eternidade. parar com o rádio, como é que você quer ser lembrado? Como você acha que vai ser lembrado? Olha, eu acho que por 3 coisas. Primeiro, pelo Oi Gente. Eu gostaria que esse Oi Gente perdurasse, mesmo depois que eu tivesse ido embora. A saudade, sem dúvida alguma. Porque, olha, aonde eu vou, as pessoas incluem o Oi Gente e a saudade. E, olha, sem querer, como é que eu diria assim? Eu tenho o termo, mas eu queria também ser lembrado pelo Clube da Amizade, sabe? Por essa... Nunca tive nenhum tipo de, até planejamento, uma coisa organizada. Foi tudo assim no dia a dia, no dia a dia, no dia a dia. Mas surgiram tantas coisas bonitas que a gente fez, que nem atualmente tem uma pessoa que nós, através do Clube da Amizade, estamos fazendo com que ela chegue até os 300 quilos para poder fazer uma cirurgia bariátrica. Nossa. Que ela está com 380. Então a gente todo mês consegue, junto aos ouvintes, uma injeção de Ozempic. Então ela tem que diminuir o peso até, acho que me parece, não sei, 280 ou 300 para poder fazer. Então essas coisas, às vezes quando a gente fala de prestar serviço, a gente lembra muito do passado, mas às vezes no dia a dia está acontecendo isso. Então eu também gostaria de ser lembrado como um cara que usou o rádio para despertar nas pessoas, provocar nas pessoas esse ato de estender a mão a quem precisa. Excelente. Bacana. É isso, senhores. Né? A gente podia Edu, ficar aqui a gente podia ficar a tarde inteira. semana Mas ele tem um horário perguntando. dele, a gente não vai desrespeitar. Tem a sua agenda para cumprir. Edu, muito obrigado pela sua presença aqui. Imagina, que agradeço pelo convite e por estar perto do Eli Coelho, porque eu apresento Love Songs também e lógico que eu puxei um pouquinho de você, eu não faço um oi, eu faço um oi, paixãozinha. Opa! Olha aí. O Eli Correia também, que faz o oi, gente, a gente faz um oi. Eu não sei se você era que é que nem eu, porque eu, agora não, porque a mulher queria, né? Mas antigamente existiam umas, né? Aí eu falava, essa é pra você, meu amor. Aí tocava aquela música assim, olha. Foi aí que tudo começou. Aí todas as mulheres que ouvem você, né, elas acham que mesmo, elas, né? né? Olha, o Eli Correia realmente. falou essa música pra mim. Eu vi Isso o Eli acontece. uma vez, sei lá, 90 e poucos, na Rádio Capital, tava lançando Garota Nacional e ele começou a descrever em cima da música uma personalidade. Eu falei, ele tá vendo essa pessoa. Com certeza eu tava imaginando. Tava imaginando. Esse lencinho vermelho no pé. Eu falei, olha que sem vergonha. Cara, que aula. Ele, cara, meu Deus que do aula céu. você nos dá. Que aula mesmo. Você é uma referência pra gente. Não foi à toa que a gente escolheu você e batalhou pra ter você aqui. Tá fazendo parte das comemorações ainda dos 100 anos do rádio. Essa homenagem que ficou tem 1 ano e pouco e a gente quer perdurar com essa história desse nativíssimo com você aqui hoje, para que quem possa assistir, para quem possa ver, entender um pouco do que é a magia do rádio, que você representa tão bem. Você é o maior nome do rádio vivo com a gente aqui. É a nossa referência para nós, para tantos outros que gostariam de estar aqui neste momento conversando com você. Na verdade, é um agradecimento, é uma forma de dizer muito obrigado pela sua contribuição, por nos formar, né, nós que viemos depois, e nos ajudar a levar a história do rádio adiante. Então você é uma referência, você é o cara que nos guia com as suas histórias. A gente acabou de aprender aqui muita coisa com você, humana, e a gente quer agradecer a sua presença, rapaz. Eu aqui, com essa entrevista aqui, com esse podcast, né, na verdade, aqui na Nativa, eu vejo o meu ano 2024 se coroando como talvez, agora sim, o melhor ano da minha vida. Porque logo no começo do ano, a escola Águia de Ouro faz a homenagem ao Homem Sorriso do Rádio. Oi, gente! Então ali na avenida, nunca tinha desfilado na avenida, nunca. De repente estou eu lá naquele carro alegórico. Então foi a primeira homenagem. Aí dali a pouco, em Sertaneja, o prefeito faz em Paranagi, que é o distrito, né, uma pracinha com o nome do professor, Luiz Fabretti, e com um microfone escrito, oi, gente, seja bem-vindo a Paranagi. Legal. Aí, essa foi a segunda. Agora, estou sendo aqui entrevistado por vocês, por Paulo, Gi, Edu, Jones. Eu vejo assim como uma coroação de um ano, que para mim tem tudo para ser o ano da minha vida, 2024. Então, só está faltando mais alguma coisa para completar, viu? Que ela venha, então. Que ela venha também. Aí, bicho, olha, tá todo mundo convidado para um jantar. Opa! Valeu, hein? Aí, ó. Você tem um livro, né?
Você Tem, lançou um livro. eu fiz alguns livros chamados assim, Acorde para Vencer, Acorde pra com Vencer. mensagens, A Chave do Poder, sabe Esse eu aquelas tenho. coisas, isso de anos atrás. Eu tenho assim algumas coisas assim. Então você tem Eli Correia em todas as plataformas. Como é que faz para te encontrar nas redes sociais? Eli Correia, Eli Correia, agora estou eu também. Eli Correia Oficial. Eli Correia Oficial, você chega lá. Tá Não lá tinha tudo. antes, era Oi Gente e tal, mas agora é Eli Correia Oficial, fechou tudo. E vamos batalhar por essa história de fazer uns filmes ou umas séries, uns documentários sobre as cartas do Eli. Olha São aí, ó. tesouros, né, cara? Poxa vida, cara. Verdadeiras histórias da Tem um vida dinheiro de aí, hein, pessoas. pô. Tem um dinheiro nisso aí, cara. Eu queria fazer um pedido para finalizar. Claro. Não capricha muito, não, na sua carta da saudade às duas, para deixar um pouquinho pro aconteceu Mas comigo, tá? É 2h? 2h. Ah, não, você já foi embora. Eli, muito obrigado, rapaz. Parabéns. Puxa, eu não tenho palavras para agradecer de verdade. Você sabe que quando o povo falou comigo, eu confesso a você que até agora há pouco, eu não estou ainda 100%, estou ainda meio tenso assim por dentro, sabe? Mas de qualquer maneira, eu estava pensando, né? E como é que eu me sairia aqui? De repente eu falei, vou lá, putz, vai ser uma decepção, nossa Imagina. senhora, né? Aí, Modéstia. porque estamos diante de gente, né, profissional, gente grande pra caramba. Então, É agora, isso, gente. Olha agora isso. é agradecer. É o Eli Correia falando que a sua filha é gente grande, hein? Eu vou Olha. separar esse pedaço e colocar nas minhas redes. Então, Paulo, Gi, Edu, Jones, olha, muito obrigado de coração. Eu não poderia sonhar mais alto do que estar aqui com vocês na Nativa. Imagina, a gente que agradece e eu acho que talvez uma segunda oportunidade para fazer um outro ali na frente, fazer falar de um outras dois aí. coisas novas que você queira falar. Você sabe onde é que a gente está. As portas estão abertas. E Obrigado. muito boa sorte na sua caminhada. Não pare, não. Eu acho que a gente tem que fazer esse pedido para você. É isso. Eu posso fazer um Por favor, pedido hein? só? Deve. Que vocês, 4, comigo 5, né? 5, façamos um Oi Gente? Ah, lógico. Eu tava pensando nisso. Grave isso aí, ó. Então vamos lá. Cada um olhando. Vamos lá, vamos três, dar hein? 1, 2, 3 pra cá. Ensina a gente aí. 1, 2, 3. Oi, gente! Nativa! Maravilhoso! E aí, gostou do vídeo? Ah, que legal. Então comente, curta, compartilhe, ative o sininho para receber as notificações. Espalha para todo mundo e não esquece de comentar aqui também quem você gostaria que a gente trouxesse para entrevistar, bater um papo legal, tá bom? É isso. Felicidades.